Alô pessoal, professor Duarte para mais uma aula de ciências que contempla o C4 agora, segundo ano, ou seja, o nono ano do ensino fundamental para os nossos alunos da rede municipal de educação de Belém. Então aproveita aí você que está na sua casa, na frente da televisão ou com seu celular, ou então empreste o celular do irmão, da irmã, aproveita essa videoaula, pega o seu caderno, pegue a sua caneta, o seu lápis, o seu livro e vamos começar a estudar. O assunto de hoje, pessoal, ou seja, o nosso objeto de conhecimento de hoje é a hereditariedade, como você está vendo aí no slide. Pessoal, você já deve ter ouvido algo sobre hereditariedade. Você já deve ter ouvido algo sobre herdado. O que é herdado? É isso que nós vamos estudar hoje, é isso que você vai aprender hoje, né? O que você herdou? Eu não estou falando de questão financeira não, estou falando de característica que você tem no seu corpo, tá? O que você herdou? Isso não acontece só em animais como nós, acontece também nas plantas, acontece também em micro-organismos, tá? Ou seja, a hereditariedade é um processo geral que nós vamos começar a estudar. Pessoal, mas falar de hereditariedade, olha o que eu coloquei para vocês no slide, né? Duas imagens, uma de Mendel, né? Falou de hereditariedade, você lembra de quem? De Mendel, porque ele iniciou os estudos cruciais sobre hereditariedade, e você tem do lado aí uma imagem sobre ervilhas, que foi justamente um material de estudo de Mendel, tá? Pessoal, esse objeto de conhecimento, ele contempla a unidade temática aí, tá? Vida e evolução, onde nós temos duas habilidades importantes para estudarmos. Hoje nós vamos introduzir apenas a parte de hereditariedade. Vem muita coisa boa aí para você, então aproveita, não perde tempo, tá? Vamos estudar. Tudo bem, pessoal? Pessoal, falando aqui de hereditariedade, do que é herdável, tá? Vou falar primeiro de quem? De Mendel, tá? Que foi considerado o pai da genética. Meus amores, tá? Anota bem aí no seu caderno, anota bem aí no seu livro, tá? Mendel começou a fazer estudos, tá? De características que foram hereditárias, tá? E pessoal, e você herda de quem? Tá? Por exemplo, você herdou a cor do seu cabelo, tá? E eu não tô falando da pintura que você faz todo Natal, Ano Novo, não. Tô falando a cor natural do seu cabelo. Você herdou essa cor de quem? Do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, a cor dos olhos, tá? A forma do lóbulo da sua orelha, tá? Se você tem capacidade ou não de enrolar a língua. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês. Mendel começou a fazer esses estudos. Mas detalhe, né? Você tá vendo aí a imagem de Mendel no slide, tá? Ele está cultivando uma planta. Ah, pessoal, ele não começou a fazer seus estudos em seres humanos. Ele começou a fazer em plantas. Ele vivia em um mosteiro. E ele começou a cultivar ervilhas. Por isso que nessa imagem aí do seu slide, eu coloquei para vocês as ervilhas. Aí você deve estar se perguntando, Duarte, como é que Mendel começou a estudar ervilhas? Ervilha eu só vejo lá no meu arroz com galinha, né? Ou então no supermercado. Tá? Mas Mendel começou a estudar através dessas ervilhas o que era herdado, tá? Você está vendo na imagem abaixo, tá? Uma flor de ervilha, tá? Você deve estar se perguntando na sua casa por que Mendel não escolheu seres humanos para fazer justamente seus estudos. Porque vamos analisar aqui, para pensar. Quanto tempo demora uma gestação? Tá? Demora quanto tempo? 9 meses, ou seja, demora 38 semanas em média. Então demoraria muito para Mendel ter resultados. Tá? Então ele escolheu logo quem? Vou escolher ervilhas. Tá? Porque as ervilhas, o tempo de reprodução delas é curto. Tá? Seria mais prático para ele obter logo o quê? Os resultados.
Então ele escolheu ervilha por causa disso. É o seu objeto de estudo. Além disso, pessoal, as ervilhas são plantas chamadas de leguminosas. E você está se perguntando também, a ervilha é um legume? Sim, é um legume. A ervilha, o feijão, é um legume do ponto de vista da botânica, que você já deve ter estudado. Então, essas plantas leguminosas, elas têm facilidade, pessoal, de se desenvolver no solo. Quer ver um exemplo na tua casa de uma planta leguminosa? O feijão. Muitas das vezes aquele grão de feijão que sobrou, você joga lá no seu quintal. Se o terreno for apropriado, se o terreno tiver umidade, quando vê, já nasceu um pezinho de feijão. Olha como é fácil cultivar feijão. Da mesma forma, é fácil cultivar o quê? Ervilhas. Por isso que Mendel escolheu ervilhas. E se você olhar bem, pessoal, essa flor de ervilha que está aí no slide mostrando para você, você está vendo que essa flor, ela tem estruturas de reprodução. As plantas chamadas de angiospermas, que é o caso aqui das ervilhas, elas têm na sua flor estruturas de reprodução. E olha que bacana que Mendel descobriu para auxiliar nos seus estudos, que a flor da ervilha, ela tem estrutura masculina, que aí está representado pelos estames, que é justamente o androceu, E pessoal, e tem também a parte central da flor, que é justamente os chamados pistilos, beleza? Então olha aí, o androceu, que é essa estruturazinha aí mais comprida, com uma estrutura dilatada lá na ponta, essa parte aí é a masculina, e a parte do centro é a parte feminina. Galerinha, se essa flor tem estrutura masculina e estrutura feminina na mesma flor, significa que ela é uma flor hermafrodita. Isso auxiliou Mendel? Com certeza, porque Mendel poderia fazer a autofecundação dessa flor, o que auxiliou muito, pessoal, o que ele cultivou em grande quantidade de ervilhas para obter muitos resultados, E para nossa surpresa, quem já estudou genética, Mendel descobriu 7 características nas ervilhas. Como você pode observar aí no seu slide, ele observou características na flor, características na planta, características na semente e características na vagem. Pessoal, um dos exemplos cruciais, que inclusive pode estar no seu livro, foi justamente da cor da semente. Ele descobriu que a cor da semente da ervilha, ela poderia ser amarela ou poderia ser verde. Ele também viu, pessoal, que essa ervilha, ela poderia ter uma textura lisa ou uma textura rugosa. Daí ele já viu 2 características em relação ao grão da ervilha, em relação à semente. Mas a gente poderia destacar aqui também, pessoal, a posição, das flores. Ele viu também a cor da flor, se é uma cor branca, se é uma cor púrpura, a altura da planta, se é uma planta alta, se é uma planta baixa, a forma da vagem, se é inflada ou se é comprimida, ou se a cor é amarela ou se a cor é verde. Ou seja, ele encontrou 7 características. Pessoal, agora muito importante esse recadinho que eu vou deixar para vocês. Quando Mendel estudou essas 7 características, ele começou a estudar cada característica em particular. Beleza? Anotou isso aí? Ele não estudou as 7 características de uma vez. Ele pegou, por exemplo, cor da ervilha, e começou a fazer cruzamentos só para determinação de cor da ervilha. Beleza? Ou seja, ele fez o que nós chamamos, de segregação. Pessoal, a segregação é o que norteia as leis de Mendel. Beleza? Anotou aí? Segregação é o que norteia as leis de Mendel. Duarte, o que é nortear? É um embasamento, é o que dá
base para as leis de Mendel. O tanto que Mendel criou a primeira lei e a segunda lei dele, baseada em quê? Em segregação. Eu coloquei para vocês no slide um exemplo aqui da cor da flor, tá? Ele pegou, por exemplo, plantas que têm flores púrpura e cruzou esse xizinho que está no slide, é cruzamento, tá? Ele cruzou com plantas que têm flores brancas, tá? Pessoal, quem é que cruza? São os filhos ou os pais? Tá? Obviamente, quem faz esse cruzamento são os pais, o que aqui na hereditariedade nós chamamos de parentais, por isso que lá no primeiro está escrito geração P, são os parentais. Então ele pegou ervilhas, né, plantas de ervilhas com flores púrpura, que ele chamou de pura, tá? E cruzou com plantas de flores brancas, também pura. Então ele pegou puro com puro. Tá, beleza? Tudo bem? Pessoal, quando ele cruzou púrpura com branco, gerou a primeira geração, que ele chamou de geração F1. Se você olhar no slide, a cor dos filhos, né, desse casal aí, que tem flores púrpura e branca, foram todos filhos, né, com cores púrpura. Beleza? Tudo bem, pessoal? Significando, pessoal, que quem domina, tá, é justamente a cor púrpura. Só que olha o que aconteceu, era a flor púrpura pura e flor branca flor branca pura. Pessoal, quando ele cruzou púrpura com branco, nasceu uma flor púrpura, só que agora misturada. O que a gente chama na genética de híbrida, o que a gente chama na hereditariedade de híbrido, é um misturado. Aí, tu acha que Mendel sossegou com isso? Ele não sossegou. Ele pegou essas flores, essas plantas de flores púrpuras misturadas, ou seja, híbridas, e cruzou novamente com flores híbridas, tá? Púrpuras. Tá? Para surpresa dele, quando teve a geração F2, olha aí no slide, 3 das 4 flores, né, eram púrpuras e apenas uma era o quê? Era branca. Significando aí, pessoal, para os estudos de hereditariedade, que a cor púrpura é uma cor dominante, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E a cor branca é uma cor chamada de recessiva. Beleza? Com certeza você já ouviu falar sobre dominância e recessividade. Meus amiguinhos, presta bem atenção. Mendel, ele é considerado o pai da genética porque ele começou a estudar a hereditariedade sem saber o que era genética, sem saber o que era gene. Isso só foi oriundo nos tempos mais recentes, tá? Que veio o estudo de moléculas, tá? Que são justamente vistas a partir de microscópios. Tá? Você está vendo, por exemplo, nessa charge aí, um cientista com seu microscópio, né, fazendo um ok para quem? Para Mendel. Ou seja, o que Mendel falou lá atrás só se ratificou, ou seja, só se confirmou nos dias de hoje. Por que, pessoal, eu estou falando isso? Porque a nossa estrutura genética, a nossa estrutura hereditária, ela se encontra nos nossos cromossomos, como eu mostro aí na imagem para vocês. Pessoal, daí vem o termo genética, que significa gene. Os nossos cromossomos, eles nada mais são que moléculas de DNA, olha aí, toda enroladinha em proteínas, formando o cromossomo. Tá? E eu vou ser mais preciso para você, meu aluno do 9º ano. Esse DNA, ele tem o que nós chamamos de genes. Muito cuidado. Esses genes você herda do seu pai e você herda de quem? Da sua mãe. Por isso que você parece com seu pai. Por isso que você parece com a sua mãe. Por isso que você tem características aparentadas com seus avós, com seus primos. Porque você herdou essas características justamente aonde? Nesses genes. Aí você tem que tomar um cuidado em relação a isso. Duarte, como foi que eu herdei? Né? Você deve estar se perguntando aí, como foi que eu herdei essas características? Você herdou através do processo de reprodução.
a imagem que eu coloquei para vocês nesse slide ressalta bem o que eu estou falando. Você tem, por exemplo, aí um homem que apresenta nas suas células 46 cromossomos, mas ele apresenta apenas 23 cromossomos nos seus gametas. Ele apresenta apenas 23 cromossomos nos seus gametas. Então ele sofreu o que nós chamamos de divisão celular meiótica. As células lá no testículo dele, que formam gametas, tinham 46 cromossomos. Com isso, com a meiose, ela formou gametas com 23 cromossomos. Assim como a mulher, se você olhar na imagem, ela também apresenta o quê? 46 cromossomos, mas o seu gameta apresenta o quê? 23 cromossomos. Essa fusão do espermatozoide, que tem 23, com o óvulo, que tem 23, surgiu um indivíduo que eu coloquei aí na imagem, uma garotinha bonitinha, com 46 o quê? Cromossomos. E essa garotinha, ela herdou características de quem? Do seu pai. E herdou características de quem? Da sua mãe. O que compreende, pessoal, todas as dúvidas que você pode ter em relação ao que você herdou da sua família, ao que você herdou dos seus pais. Beleza? Presta mais atenção para você fazer a anotação aí. Olha que bonito, pessoal, a genética. Ela pode mostrar pra gente características herdadas aí em vários indivíduos, não só na espécie humana. Por exemplo, olhe para sua pele agora aí. Se você não for albino, a sua pele ela é melanina. Pessoal, melanina é uma proteína. Duarte, como é que eu tenho essa proteína na pele? É porque você tem um gene que você herdou do seu pai ou herdou da sua mãe e você expressou esse gene. Quando você expressa esse gene, você manifesta essa característica. Ou seja, você expressou a pigmentação da sua pele, você expressou a produção de melanina. Por isso que a sua pele é pigmentada. Isso acontece também com a cor dos olhos. A sua íris pode ser castanho, a sua íris pode ter a cor azul, pode ter a cor verde. Na verdade, pessoal, cores azul e verde é um reflexo que nós conseguimos enxergar, porque a frequência de melanina que tem na íris que vai diferenciar essas cores. Não tem lá uma melanina azul, não é isso que acontece. Não tem lá uma melanina verde, cor de mel, não. É a quantidade de melanina que aos nossos olhos reflete de uma outra cor. Beleza? Anotou isso aí? Olha que interessante. Você está olhando na imagem uma criancinha que tem albinismo. E detalhe, esse albinismo ele é chamado de albinismo oculocutâneo. Vou explicar para você isso, que você deve estar com dúvida. O Duarte está falando muitas palavras difíceis. Não, olha como é fácil. Albinismo é porque essa criancinha, com certeza, ela não tem genes da melanina, ou esses genes estão inativos ou estão silenciados. Então ela não expressa a característica, a pigmentação da pele com melanina, assim como ela não expressa na íris do globo ocular dela. Com isso, pessoal, nós chamamos isso de albinismo óculo, por causa dos olhos. Se você olhar, tem baixa frequência de melanina. E também o que? Cutâneo é pele. Você percebe que ela não tem melanina na pele dela, ou tem uma baixa frequência de melanina. Isso só acontece em humanos? Não, isso acontece também em animais. Olha esse pavão aí, a sua plumagem não expressou a melanina, ou seja, a sua plumagem não expressou o gene de pigmentação. Por isso que ele é um pavão que é albino. Tem também cobras albinas, tem também cães albinos. Pessoal, tem diversos animais que são albinos. Agora guarda essa informação que eu vou te falar. Toda vez que você tem um gene, anota isso, coloca um obzinho aí no teu livro, no teu caderno. Toda vez que você tem um gene e esse gene expressa
a característica, nós falamos que esse gene ele é chamado de dominante. Por exemplo, nós não temos pigmentação na pele, então esse caráter ele é o quê? Dominante. Tá? Quando o indivíduo não tem um gene, ou esse gene está inativo, ou está silenciado, e ele não expressa a característica, esse caráter ele é chamado de caráter recessivo. Anotou isso aí? Não esquece, são informações importantes. Pessoal, eu poderia falar também de outras características genéticas, né? Por exemplo, a primeira imagem mostra aí a calvície, tá? E você pode me olhar e ver na hora que eu tenho experiência para falar de calvície, tá? Pessoal, se tu raciocinar aí na sua família, com certeza tem alguém que é calvo, tá? A calvície, ela se expressa em maior frequência em homens do que mulheres. Ah, quer ver um exemplo? Na minha família, o meu pai é calvo, meu irmão é calvo, eu sou calvo. Tá? Consequentemente, né, ou seja, provavelmente o meu filho também vai ser o quê? Vai ser calvo. Tá? Ou seja, o efeito no homem, ele é chamado de dominante. O caráter calvície, ele também é dominante. E o efeito é dominante. Como assim, Duarte? Eu não entendi. Presta bem atenção. Eu tenho o gene para calvície e eu já produzo um hormônio que influencia esse gene a se manifestar, a se expressar, que é justamente a testosterona. Quem é que tem mais testosterona? É o homem ou a mulher? É o homem. Ele produz uma grande quantidade de testosterona desde a puberdade dele. Então a tendência dele ser calvo é muito maior. Ah, beleza? Anotou isso aí? Então a frequência em homens é maior que nas mulheres. Apesar de algumas mulheres terem o gene para calvície, ela precisa ter esse hormônio em quantidade para poder manifestar a característica. Querendo ou não, é uma característica o quê? Genética, é uma característica hereditária. Muito cuidado com isso. Nós temos aí também na imagem, pessoal, se você perceber, um grupo de anões. Tá? Esse quadro é chamado de acondroplasia. Ah, palavra difícil, né? Acondroplasia. São anões. Tá? E você percebe aí que tem vários indivíduos. Tá? Pessoal, é um caráter dominante também. Tá? Só que ele tem características peculiares. Querendo ou não, ele é transmitido, tá, aos seus o quê? Descendentes. E eu poderia citar inúmeros casos aqui em relação à genética. Tá? Lá na sua casa, de repente você tem um furinho na bochecha, né? E você não sabe, como é que eu tenho esse furinho aqui na bochecha? Você herdou essa característica de alguém. Pode ser do seu pai, pode ser da sua mãe. Ah, não, papai e mamãe não tem, mas de repente foi o seu avô, a sua avó. Tá? Você herda essas características. Isso envolve cor da pele, isso envolve cor dos olhos, isso envolve, tá, se o seu lóbulo da orelha ele é solto, ele é preso, se você tem capacidade ou não de enrolar a língua. Pessoal, a genética, ou seja, o estudo de hereditariedade, ele é tão interessante que ele envolve até metabolismo. Eu acho, não sei o que é isso, reações que tem dentro do nosso corpo. Ah, como assim? Eu não entendi. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que são resistentes à lactose. Elas não podem se alimentar de nenhum tipo de dieta que tenha leite. Não é verdade? Por que acontece isso? Porque ela tem genes inativos que não expressam uma enzima que degradam a lactose. Olha aí o que aconteceu. Ela tem um processo mutagênico, tá? No qual ela não expressou a produção dessa enzima, então ela não pode se alimentar de leite, que ela não vai digerir esse leite. Consequentemente, ela pode ter um quadro de hipersensibilidade. Tudo bem? Tranquilos? A genética explica, pessoal, até esse caos que nós estamos vivendo hoje, né, em relação ao coronavírus. Tá? Para você ter uma ideia, um dos primeiros pacientes que chegaram no Brasil vieram da Itália, não foi isso? Mapearam o genoma desse vírus, desse paciente, tá? E grande parte do genoma desse vírus, quando eu falo de genoma, eu estou falando de material genético. Olha aí o nome, genético, tá? Lembra o que a gente está estudando, tá? Então, grande parte desse material genético não era semelhante aos indivíduos que estavam na China, era semelhante a pacientes que estavam na Alemanha. Por isso que é importante o estudo das migrações,
né, que é para justamente os cientistas tentarem produzir uma vacina que seja eficaz no combate a esse vírus. Beleza? Retornando aqui para os nossos estudos em relação a características humanas, tá? Olha o que eu tenho aqui, pessoal. O Antônio, tá? Os pais de Antônio, os avós de Antônio, os bisavós de Antônio, tá? Você tá vendo aqui o que nós chamamos no estudo de hereditariedade de árvore genealógica, tá? Quer ver uma árvore genealógica que acontece muito, tá? É o pedigree do cachorro, não é isso? Tá? Eu vou comprar, por exemplo, um pastor alemão. Aí vão investigar, né? Se esse pastor alemão ele tem pedigree. O que significa pedigree? Significa se a linhagem dele, se os pais dele são pastor alemão, se os avós dele são pastor alemão, se os bisavós dele são pastor alemão. Aí, opa, esse tem pedigree, ele tem uma linhagem pura. Beleza? Compreendeu o que é árvore genealógica? Isso acontece com a gente também. Quer ver uma coisa? Olha o Antônio. Vamos imaginar que o Antônio aí no slide, ele tenha olhos azuis, tá? O Antônio, não tô falando que é você aí na sua casa. O Antônio tem olhos azuis, tá? E ele olha, o papai não tem olho azul, a mamãe não tem olho azul. Aí ele olha, o vizinho tem olho azul. Não foi isso que eu quis dizer, entendeu? Ele descobriu que na família dele, os pais não têm olhos azuis, tá? Mas ele descobriu que o bisavô dele tem olhos azuis. O que aconteceu aí, pessoal, é o que a gente chama na genética de saltos de gerações. Pode ocorrer isso, tá? Ou seja, essa característica não apareceu nos pais, não apareceu nos avós, estava nos bisavós de Antônio e reapareceu em quem? No Antônio. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Não deixa de estudar. Tá? Acompanhe as próximas videoaulas, tá? Lembre-se bem, é a prefeitura levando a educação até você. Então aproveita essa oportunidade, estuda, resolva as questões do teu livro, tá? Um forte abraço, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês. Beijo!